falava, nessa situação, fizeram uma composição extrajudicialmente, numa ação de execução de alimentos, redigiram esse termo de acordo e levaram ao processo pedindo a homologação e, consequentemente, a extinção do processo para poder encerrar aquele conflito. E aí veio o parecer do Ministério Público nesse caso, né? Tratam os presentes autos de execução de alimentos, envolvendo as partes em epígrafe, eu apaguei ali para preservar, obviamente, né, a intimidade das partes. Infere-se dos autos que no evento 26 foi acostado acordo extrajudicial, lavrado entre os sujeitos processuais, por intermédio do qual o executado comprometeu-se a entregar para o exequente um veículo no valor de R$100 mil, a ser entregue a mesmo até o final do mês de julho de 2019. Além da fragilidade do acordo, que é impreciso quanto aos termos do bem dado em pagamento, o mesmo ajuste foi juntado aos autos tal, também para a quitação do débito alimentar, que naquela execução foi atualizado em abril em R$ 97.677. O Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, opina pela não homologação do acordo apresentado por ferir interesse de incapaz. E aí, ante o pedido de não homologação, o despacho posterior do juiz já foi intimando o advogado do exequente para requerer o que for de direito. Ou seja, você acaba saindo em algumas situações, né, que, na minha interpretação, teria sido mais interessante, ao invés de opinar pela não homologação, já que haviam dúvidas relacionadas a isso, que a gente adotasse o critério do 693. Ou seja, vamos empreender os esforços para a solução do conflito. Se mesmo na lei de alimentos eu posso aplicar as regras, né, inerentes às ações de família trazidas pelo novo CPC, nós falamos agora há pouco que, e muito aqui até, relacionado às tentativas de autocomposição. Então, se houve um acordo extrajudicial, já houve um avanço entre as partes, foi juntado isso no processo. Ao invés de opinar pela não homologação, penso que o ideal seria chamar as partes, então, para ratificarem esse acordo perante o juiz, na presença do Ministério Público. Ou seja, ao invés de você não homologar e já intimar o exequente para requerer o que for de direito, você acabou trazendo de volta o clima do conflito. Ou seja, o que é difícil muitas vezes chegar em ações de família, que é nessa composição, para deixar de lado, você abandona e volta de novo para o procedimento de forma contenciosa. Ou seja, houve uma não observância dos valores ou princípios que o próprio CPC já estaria orientando. Então, ao invés de opinar pela não homologação, se a gente for adotar o que o novo CPC trouxe para nós, chama as partes, então. Eu não posso fazer audiência de conciliação em qualquer fase do processo, e inclusive em qualquer grau de jurisdição, posso no primeiro, como posso no segundo grau. Então, chama as partes, marca uma audiência. Marca uma audiência, já que fizeram o acordo e está impreciso, está frágil, chama as partes, então vamos ratificar e vamos trazer elas agora dentro da audiência, na presença do juiz, na presença do promotor, e melhorar essa composição, aprimora ela, traz o diálogo para dentro do processo, tira o processo que é nitidamente contencioso. Quando a gente tem essa palavrinha aqui, ó, execução, nós estamos num procedimento nitidamente o quê? Contencioso. Porque se eu estou executando, o executado, quando recebe o mandado de execução, a regrinha para ele lá qual é? 3 dias para pagar a sua pena de prisão. Ou seja, o indivíduo que recebe esse mandado, 2 caminhos. Ou paga, ou foge. Fugir e vai atrás dele, né? Ou paga ou justifica. Por que não efetuou o pagamento? E se a justificativa não for aceita, vai ser decretada a prisão dele, vai protestar aquele pronunciamento judicial. Ou seja, nós vamos ter uma série de consequências e sequelas. Muitas vezes, por conta de uma manifestação dessa aqui, ó, você estraga todo um trabalho que o casal, às vezes, fez, mesmo sem a participação dos advogados. É isso que o CPC tem tentado, né? Foi tentado com a redação do artigo, e é isso que nós, que trabalhamos com o direito, que estudamos o direito, temos que absorver. Ou seja, o papel nosso é também de ser mediadores. Nós não podemos atuar única e exclusivamente como instrumentos de petição. Não.
a gente tem que atuar como mediador, até no aconselhamento. Muitas vezes a própria pretensão da parte que está no procedimento contencioso, se a gente é imbuído desse espírito, né, de empreender esforços para a melhor resolução do conflito, muitas vezes você aconselha a parte. É o velho ditado, né? Muitas vezes vale mais um mau acordo do que uma boa demanda. Acordo nada mais é do que os dois lados cederem. Se um lado só está cedendo e o outro não é acordo, aí é condenação. Se eu vou ter que fazer exatamente da maneira que a outra parte está querendo, então deixou de ser acordo para ser cumprimento, né, de sentença ou condenação à parte. Então, muitas vezes a gente tem que buscar isso como profissionais também, né? Os procedimentos de jurisdição voluntária foram separados. Como eu falei lá no início, o CPC ele separou os de jurisdição contenciosa, e aí nos de jurisdição contenciosa entra todas as ações de família, todas aquelas descritas lá no artigo 693, em caráter exemplificativo, e mais as que estejam relacionadas também a questões que envolvam o direito de família e que estejam no âmbito contencioso, permitindo, portanto, como eu falei, que a gente aplique todas as regras relacionadas a esse tipo de procedimento novo a essas ações, e essas regras nós vamos visualizar que elas, inclusive na contencialidade delas, né, ela vai trazer procedimentos que buscam trazer mais celeridade, né? Um exemplo que a gente pode observar dessa celeridade, até o objetivo do CPC foi abreviar isso, está na própria citação por hora certa. Olha lá o artigo 252. Antigamente eu tinha que ter 3 vezes. Reduziu para 2. Então reduziu para 2 para a gente abreviar o procedimento. Então, eu vou 2 vezes no local, já, na segunda vez já está citação por hora certa. Eu não preciso mais delongar aquilo. Então, a ideia separou contencioso de jurisdição voluntária. No contencioso, criam-se procedimentos que buscam trazer resolução mais rápida, diminuam prazos, diminuam procedimentos a serem adotados, como também fortaleça a ideia da mediação e da conciliação para a resolução amigável do conflito. Ou seja, traz instrumentos que tentam entregar a prestação jurisdicional de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz. Nós vamos falar mais adiante um pouquinho, quando entrarmos nas ações especificamente, porque nós vamos falar aqui sobre todas elas especificamente, no que diz respeito aos procedimentos, nas ações de divórcio, nas ações de alimentos, nas ações de guarda, né? Então nós vamos falar detalhadamente, e no âmbito da sucessão também, nos inventários, quando tem testamento, quando não tem. Então a gente vai entrar nesses aspectos mais detidamente. Mas para a gente apenas já ilustrar a ideia disso tudo, é a própria inovação no próprio, né, aspecto dessa contenciosidade para trazer mais eficiência e mais efetividade nos procedimentos, nas ações de execuções de alimentos também. Ou seja, com a possibilidade hoje de negativação do nome da pessoa, né, que é o protesto, com a possibilidade do juiz buscar outros meios para cumprimento forçado da obrigação, que a gente tem visto aí na prática com, né, a CNH apreendida, que está sendo discutido, né, passaporte recolhido, que aí você discute o direito de ir e vir da pessoa, né, bloqueio de cartão de crédito, e aí por aí vai, né? Então, várias e inúmeras medidas adicionais para tentar trazer um resultado mais eficiente. Que na prática, o que a gente via muito em ações de execução, às vezes que o menor ele alcançava a maioridade e não recebia aquela execução, né? Era tanta dificuldade para receber que a criança crescia, virava maior e ainda estava cobrando aquela dívida de alimentos de quando tinha 11, 12 anos de idade. Então isso tentou se minimizar, né? E aí o novo CPC, como a gente falou, fez essa separação. E lá no artigo 731 e seguintes, ele cuida dos chamados procedimentos de jurisdição voluntária, cuidando das ações de família também, de natureza voluntária, como o divórcio e a separação consensual. Embora nós tenhamos a possibilidade da realização dos procedimentos consensuais na forma extrajudicial, mas a gente não vai poder esquecer que
extrajudicialmente, para eu tratar de divórcio, eu não posso ter menores dentro dessa relação. Ou seja, eu posso dissolver o casamento em cartório, desde que não tenha filhos menores, porque com os filhos menores nós vamos ter que definir o resto. Nós vamos ter que definir a guarda, nós vamos ter que definir os alimentos, nós vamos ter que definir o direito de visitas. Então, como eu preciso delimitar e resolver as outras questões acessórias ao casamento, então, interesse de incapaz envolvido, MP, com a participação obrigatória, então a gente esquece, e aí por isso que ele veio para o CPC. Mesmo nos procedimentos consensuais, MP vai participar na defesa do interesse, na observância, né, do interesse, da defesa do interesse do incapaz, e eu entro além, é claro, nos reconhecimentos e extinção de união estável, consensual, porque se for litigioso, a gente volta para aquele procedimento lá do 693, que abrange as ações contenciosas, né, não expressamente previsto, mas incluído no artigo 732 do Código de Processo Civil também. O novo CPC, ele passou a dar um tratamento específico, né, a ações dessa natureza. No Código anterior, a ação de divórcio, por exemplo, era regida pelo procedimento ordinário, tal como previsto lá na Lei do Divórcio, a Lei 6.515, de 77. O procedimento é especial, aplicado a todas as ações de família agora. Ou seja, mesmo, lembrando o que nós falamos lá no início, mesmo nas ações, ou nas ações de família que tenham lei especial, o CPC não está abandonado. O CPC ele se aplica no que couber. Ou seja, eu tenho as especificidades daquela lei especial que envolva aquele assunto, mas eu posso trazer todas as regras do CPC atual nas ações de família para serem aplicadas nesses procedimentos também. Por isso que lá pela lei do divórcio eu tinha, né, alguns procedimentos específicos relacionados que agora eu aplico, como eu posso aplicar o CPC. Exemplo maior vem para as tutelas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o tanto que isso é interessante. Assunto que passou a ser, não era muito aplicado, nem muito utilizado, nós vamos falar mais adiante um pouquinho sobre ele, mas para a gente ilustrar apenas. Lá na lei de divórcio, já havia uma previsão de que nos regimes de comunhão universal, que era o regime que vigorava como regra até a lei do divórcio, quando ela mudou para a comunhão parcial, como sendo o regime legal, né? Então, lá previa que o cônjuge casado na comunhão universal poderia requerer ao juiz que os frutos dos bens comuns que estivessem em poder exclusivo do outro pudessem ser cobrados pelo cônjuge. Isso hoje recebeu um nome na prática que tem sido muito comum, os chamados alimentos compensatórios. Ou seja, patrimônio comum do casal, só um tirando proveito desse patrimônio, já que o patrimônio é dos dois. E aí, mesmo com a previsão que eu já tinha antigamente, como o novo CPC agora permite que eu aplique todas as regras das ações de família e do CPC às ações dessa natureza, as tutelas de urgência agora elas podem cair aqui para dentro também, as tutelas provisórias. E aí, na prática, tem sido muito pedido, muito utilizado, né, a questão dos alimentos compensatórios, que são, na verdade, um ressarcimento do que o patrimônio comum está produzindo. Na prática, como é que a gente visualiza isso? Muitas vezes eu tenho um casal que só um exerce a atividade remunerada ou a administração e gestão do patrimônio comum do casal. O outro se dedicou, às vezes, ao lar, se dedicou à criação dos filhos, né, e não teve aquela gestão patrimonial. Aí ocorre uma ruptura dessa vida em comum. E na ruptura dessa vida em comum, litigiosa, aonde a gente cai naquele processo, né, aonde o diálogo está muito complicado, aonde o diálogo é muito difícil, se valendo desse controle de gestão do patrimônio, começa a deixar o outro numa situação, né, mais desfavorável. E a gente não vai confundir esses alimentos compensatórios
com os alimentos civis, que são aqueles lá do Código Civil, do 1694 e seguintes do Código Civil. Aquilo lá é outra coisa, necessidade, possibilidade, condição social das partes, se atribui a obrigação de alimentos. Aqui decorre do âmbito patrimonial, ou seja, se eu tenho uma parte no patrimônio, os frutos que esse patrimônio está produzindo, na minha parte, têm que ser ressarcidos a mim, diferentemente da minha necessidade de alimentos que eu eventualmente possa ter. Até que se resolva o processo, eu preciso receber meus rendimentos relacionados ao patrimônio. Imagine isso na prática, como é que gera um conflito danado, né? A discussão que isso provoca. Mas são medidas que perfeitamente hoje aplicáveis, que eram até esquecidas nos procedimentos ou nas petições, mas que foram reacendidas a partir da entrada do novo CPC, que trouxe essa dinâmica processual às ações envolvendo o direito de família, não ficando presas exclusivamente nas ações ou nas legislações especiais que tratavam do assunto, né? Olha lá, o mesmo se aplica às ações de reconhecimento e extinção de união estável, incluída a possibilidade da união homoafetiva, as quais seguem o mesmo procedimento especial previsto para as ações de família, não mais sendo regidas pelo rito ordinário anterior, o que lhes confere maior celeridade e maior eficácia na resolução daquela situação, né? Olha lá, destaque-se o entendimento, como eu falei anteriormente, que o rol lá do 693, ele é meramente enunciativo, não exaurindo a possibilidade de outras ações de família, como anulação de casamento, investigação, negatória de paternidade, partilha de bens, dentre outras, se valerem de todos esses, né, princípios ou regras que foram trazidos aqui no CPC. A gente faz esse destaque porque, quando o CPC entrou em vigor, alguns autores chegaram a debater se aquele rol seria exemplificativo, né, ou um rol enunciativo, ou se ele seria exaustivo. Ou seja, se eu não poderia aplicar para outra situação, porque o legislador não havia expressamente consignado aquilo. E isso já foi superado. Depois, com a própria evolução e análise, né, dos princípios como um todo, de uma avaliação ou de uma interpretação mais sistemática, se chegou ao entendimento de que o propósito do CPC é alcançar aquilo que está aqui anteriormente, ó, celeridade e eficácia maior. Então, se eu estou buscando uma celeridade e uma eficácia maior, por que eu não vou aplicar isso a todas as ações que estão relacionadas ao tema família ou ao tema sucessões também, já que o CPC trouxe um capítulo próprio para isso na sua alteração. Então, essa seria a ideia, né? As ações que têm por finalidade a condenação ao pagamento de obrigação alimentícia permanece seguindo os procedimentos previstos na legislação específica, né? Lei de alimentos gravídicos, né? E nos termos do parágrafo único do artigo 693. Mas lá no próprio parágrafo único do artigo 693, que faz essa alusão de que os procedimentos especiais continuam sendo regidos pelas leis especiais, ele fala que eu posso, no que couber, trazer o CPC para dentro dele. Então, mesmo que eu tenha uma lei específica regendo isso aqui, nada impede que eu aplique todos esses princípios que a gente está avaliando em relação ao CPC. Ou seja, eu posso trazer também para cá essa questão da mediação, essa questão da sentença parcial de mérito, que foi uma novidade do CPC também. Ou seja, o juiz já dá sentença de mérito no processo, no que dá para sentenciar. O que não dá para sentenciar, então vamos continuar o litígio no que não dá, mas já resolve parte da questão. Ele já vai diminuindo os pontos de conflito entre as partes. No CPC anterior isso não acontecia. No CPC anterior você tinha que aguardar até o final para ele julgar todas as questões envolvendo as partes. E muitas questões não tinham mais desgaste. Às vezes você ficava preso ao processo por 2 pontos apenas, e já tinha lá 5, 6 pontos que já estavam resolvidos entre as partes. A novidade do CPC, com essas técnicas, né, que foram trazidas, e esses procedimentos
para poder trazer essa maior celeridade e eficácia, já permitiram, portanto, que nós tenhamos a possibilidade da obtenção de uma sentença parcial de mérito. Divórcio, isso tem sido muito comum, até com questão relacionada a filhos. Às vezes a briga do casal, ela está relacionada à questão patrimonial, ela está relacionada apenas à partilha de bens por conta do regime de bens. Mas não há discussão, por exemplo, quanto à guarda dos filhos. Eu tenho discussão, às vezes, quanto aos alimentos, mas eu não tenho discussão quanto à guarda. Há um consenso entre o casal no que diz respeito à guarda dos filhos, há um consenso entre o casal no fim do casamento, que é na dissolução, portanto, daquele relacionamento, né, matrimonial. Então, resolve isso, julga isso, diminui a incidência de conflito e vamos continuar discutindo só o que efetivamente necessita dessa discussão. A execução da obrigação de alimentos, ela passou a ser disciplinada pelo novo Código, agrupada dessa seguinte forma. Nós dividimos na parte dos alimentos. Nós temos uma parte que trata do cumprimento da sentença, de sentença provisória, título judicial, portanto, já que é uma sentença, e eu tenho cumprimento de sentença definitivo, que também é um título judicial, e eu tenho a execução do título extrajudicial, todos mediante procedimentos, né, específicos a serem escolhidos pelo credor, com medida coercitiva de prisão ou penhora de bens. Ou seja, o que o CPC fez? Ele dividiu. Ele trouxe o cumprimento de sentença expressamente agora para dentro da redação. Então, nós temos um capítulo para cumprimento de sentença e temos um outro capítulo para execução de título extrajudicial lá no processo de execução. Quando ele dividiu isso, foi justamente nessa, né, nova sistemática, quando ele trouxe a possibilidade, portanto, de trazer o cumprimento da sentença já com todas as novas regras do CPC, é que ele já permite, nesses casos, se eu estou vindo, e a gente vai diferenciar isso mais adiante, se eu vou ter que fazer isso de modo apartado, vou ter que mover uma execução de alimentos em autos separados, ou se eu posso fazer isso já nos próprios autos do processo que se sentenciou. O que vai diferenciar para nós é se isso aqui está aqui ou está aqui. Ó. Se ele está aqui, eu já faço dentro do próprio processo. Se é alimentos provisórios, aí eu vou ter que executar em autos apartados. Aí eu não tenho como misturar, porque não houve ainda o julgamento daquele processo. Ou seja, juiz fixa alimentos provisórios. Fixou alimentos provisórios, a pessoa não pagou. Está lá inadimplente. Se está inadimplente, vamos ter que executar, porque a dívida já está ali aberta. Qual que é a finalidade dos alimentos? A finalidade não é justamente satisfazer aquela necessidade premente que a pessoa está tendo? Então, se eu for aguardar isso até resolver o processo, morreu de fome. Não adianta mais, perdeu até a própria natureza satisfativa que aquela, né, medida concedida teria. Quando isso é provisório, pela regra do novo CPC, se eu vou executar, eu vou ter que entrar com um processo separado. Uma ação de execução de alimentos provisórios, em autos apartados. Revisional de alimentos eu posso ter também. Olha que interessante isso também. E mesmo nos alimentos provisórios, eu posso entrar com ação revisional se eu tive mudanças. Olha que interessante isso. Os alimentos não foram definidos ainda, definitivamente, não foi julgado o processo. O juiz fixou alimentos provisórios, no curso, portanto, daquela ação de alimentos. Só que eu tive modificações. Já passou meu prazo lá de recurso. O juiz fixou, eu não agravei aquela decisão, né? Então já precluiu para mim eu discutir no juízo, aonde está tramitando a ação, o valor que está fixado. Está ali correndo a ação. Aí só surge uma modificação na minha situação fática. Ou seja, a ação revisional ela vale para os dois lados. Ela vale para quem está pagando, vale para quem está recebendo. Quem está recebendo aumentou a necessidade ou verifica que quem está pagando melhorou as possibilidades de pagar um pouco mais. Quem está pagando a pensão, perdeu o emprego, constituiu nova família, né, novos filhos, mudou a sua realidade fática também. Os alimentos ainda são provisórios. Como eles são provisórios, eu não posso rediscutir, porque já precluiu para mim, por conta do agravo. Mas eu posso fazer isso em autos apartados. Então, eu posso entrar com ação revisional de alimentos provisórios. Apartadamente, vou discutir aquilo ali,
vinculado ao outro, que ele vai por dependência, aquele outro processo, mas permite que se modifique a obrigação. Quando o CPC ele faz essa divisão, é porque se aqui já julgou, ele me dá a possibilidade de já pedir o cumprimento da sentença nos próprios autos. Ou seja, a prestação jurisdicional já encerrou. Eu tenho o cumprimento provisório da sentença. E mesmo que haja apelação, é interessante que a gente também observe, né, e chame a atenção para isso, porque mesmo no caso de ter sido aviado o recurso de apelação, a apelação, no que diz respeito à ação de alimentos, ela não tem efeito suspensivo. Ou seja, ela permite a execução provisória daqueles alimentos, por conta da natureza jurídica dos alimentos. Imagine se tivesse efeito suspensivo, vou esperar o julgamento da apelação, quantos anos isso aí, às vezes, o tempo vai demorar, morreu de fome. Para que ação de alimentos mais? Para que eu discutir prestação de alimentos, se eu tiver que aguardar a entrega da prestação jurisdicional de modo definitivo, né? Há uma críticazinha nesse aspecto dos autos apartados, quando eu desmembro isso aqui, porque, para alguns autores, isso aí estaria fugindo daquele princípio de maior celeridade, porque aí eu criei um outro processo. Criei um outro processo, vou abrir isso aqui, está discutindo, então você aumentou, muitas vezes, os instrumentos de litígio entre as partes. Então, se fosse nos próprios autos, teria uma velocidade maior. Mas tem uma justificativa pela separação por conta do rito, que cada um segue, são ritos específicos, e aí não tem jeito de você misturar esses ritos dentro do processo, né? Pois não. Boa noite. Não suspende. Ele vai, repetindo a pergunta só, em relação à questão por causa do áudio, para os que estão online, né? Mesmo havendo a pergunta do colega, mesmo havendo a interposição, né, o ingresso de uma ação em apartado, ela, estando por dependência ao processo principal, ela não vai interromper o andamento do processo principal. Ou seja, ela não vai produzir efeito suspensivo, ela não vai conseguir alcançar ou paralisar o andamento do processo. Ela vai continuar do mesmo jeito, tanto que, se for execução, se eu estiver tratando de cumprimento de decisão, né, embora ele fale cumprimento de sentença provisória, porque a sentença provisória é sujeita ainda à apelação, né? E aqui, quando ele vem aqui, porque já é transitado em julgado. Então, já transitou em julgado, eu já entro no mesmo processo, aqui eu entro em apartado, tá? Ele não interrompe, porque a apelação não vai dar efeito suspensivo para isso aqui. Só que ele tem que entrar em apartado, porque um foi para o tribunal, tem seu procedimento, vai ter suas contrarrazões subindo, vai para o tribunal julgar. A execução, ela vai seguir o rito da execução, ou seja, vai citar o devedor 3 dias para pagar, sob pena de ser decretada a prisão, porque mesmo ele tendo interposto o recurso, ele não se liberta da obrigação de pagar os alimentos que já foram fixados provisoriamente naquela decisão, pela própria natureza que esses alimentos apresentam, para a gente não correr o risco, como a gente falou, de ter, nesse procedimento, atrelado um obstáculo ao recebimento da pensão por parte daquele que necessita. Tá joia? Então, não suspende. Não há prejuízo para o credor, mas a crítica que se faz nesse aspecto é porque, se eu estou tendo a possibilidade de recorrer e os alimentos são irrepetíveis, nesse caso, então, havendo êxito no recurso apelatório, até com a diminuição da obrigação ou extinção da obrigação, o que já foi pago por meio da execução provisória já era, porque ele tem natureza satisfativa para aquele momento oportuno, né? Então, já para o devedor, ele estaria, em tese, né, não suscetível à percepção, né, à devolução desses valores, já que os alimentos são irrepetíveis em relação à natureza da obrigação. Tá ok? A execução, né, de título extrajudicial, portanto, segue todos os procedimentos específicos para isso. Quanto às peculiaridades do procedimento especial, previsto para as ações de família, releva observar inicialmente que essas devem tramitar em segredo de justiça, na esteira do preceito constante no artigo 189, inciso 2 do CPC. Segredo de justiça que traz uma preservação da intimidade das partes, justamente pela natureza das ações, e até mesmo no aspecto da citação, que
que eu comentei para vocês que não é acompanhada da contrafé, a parte ela pode ter acesso à contrafé, como eu falei. Ela vai ter que ir lá na escrivania, pegar o seu código de acesso, já que os processos hoje são todos, né, eletrônicos, então ela pega o seu código e vai ter acesso ao processo. Mas, né, o interessante em relação a isso é que esse segredo de justiça, ele busca também evitar que a intimidade das pessoas que estejam sendo parte nesses processos seja, né, alcançada por quem muitas vezes não tem nenhuma vinculação ou nenhuma possibilidade de contribuição na solução do conflito, ou muitas vezes até o contrário, caso tivessem acesso, poderiam até potencializar os ânimos das partes em relação a isso. Olham as inovações também bem interessantes no aspecto das ações de família que nós tivemos com esse novo CPC. A definição do foro competente. Essa definição do foro competente foi um avanço muito interessante, porque a competência está estabelecida no CPC lá no artigo 53. E, nesse sentido, o foro competente para processar e julgar as ações de família em geral passou a ser o da parte mais vulnerável. Artigo 49 ao artigo 53 do CPC. Regra mais justa e equilibrada, né? Uma vez que antes se estabelecia pela residência da mulher. Nas ações de família e de divórcio, o domicílio da mulher era o que definia a competência jurisdicional. Hoje, se olha a parte mais vulnerável até pela própria igualdade entre as partes, né? E hoje a própria isonomia, tanto entre homens e mulheres no âmbito, né, mais avançado que nós temos hoje, você tem muitas situações que a parte mais vulnerável não é mais apenas a mulher, que era muito comum, embora seja ainda, né, existam infelizmente diferenças ainda de tratamento relacionados a esses aspectos que a gente visualiza, de salários, etc., que a gente vê isso na prática e até em estatísticas que são levantadas, mas o novo CPC ele buscou trazer a vulnerabilidade como elemento para a definição do foro competente. Ou seja, não há mais aquela regra específica que nós tínhamos no CPC anterior, que o domicílio da mulher era o que definia a competência jurisdicional, podendo ser qualquer um dos dois agora, domicílio de qualquer um dos dois para a definição, né, dessa competência, que foi um dos avanços, ou inovações. Segundo, né, como eu falei para vocês agora há pouco, a possibilidade do julgamento parcial de mérito. No que dá para se resolver, se julga e resolve. O que não dá, segue adiante. Cooperação das partes com o juiz, nas causas que apresentarem complexidade de fato ou de direito. Isso aqui é para a gente caminhar para isso. Ó. Ou seja, aqui se as partes cooperam com o juiz, se elas têm possibilidade no saneamento do processo de já falarem o que elas pretendem que continue na instrução, elas estão ajudando o juiz a fazer isso aqui, ó, a dar o julgamento parcial de mérito e deixar que o processo siga apenas naquilo que as partes ainda, né, apresentam litígio ou apresentam divergência. Criação do sejusque de segundo grau, com a possibilidade de suspensão do processo pelo desembargador, né, pelo magistrado, e essa suspensão ela segue a mesma regra do sejusque lá de primeiro grau. Tanto o desembargador quanto o juiz de primeiro grau, eles podem determinar na suspensão do processo quantas vezes ele achar conveniente para alcançar o resultado da conciliação. Ou seja, se ele entender que ainda há viabilidade de novas tratativas entre as partes para se avançar no sentido da composição, ele suspende e determina mais de uma audiência de conciliação. Ele não está limitado à realização de uma única audiência de conciliação ou mediação. Ele pode estender essa mediação, até mesmo com esses acompanhamentos de profissionais. Muitas vezes, a parte, para chegar a essa autocomposição, ela vai necessitar de auxílio, como eu falei agora há pouco, da questão das oficinas de pais, por exemplo, das equipes multidisciplinares, que podem auxiliar as partes para alcançar esse resultado. E a gente acha que isso não traz efeito na prática, mas na prática é muito comum. Hoje em dia isso acontecer também. Antigamente, pessoal, a gente tinha, na questão, principalmente envolvendo filhos, existia por costume um índice muito grande
Primeiro porque a gente não tinha a guarda compartilhada lá atrás, né? Lá atrás a gente tinha a guarda unilateral, que depois foi avançando, por adoção prática da compartilhada, foi para o Código e acabou sendo legislado, e hoje, por mais ainda avanço, passou a ser adotada como regra. Mas antes eu não tinha essa regra. E aí, como não tinha essa regra, era muito comum, nas definições de guarda, a guarda ficar na forma unilateral e, estatisticamente, depois eu vou mostrar alguns dados estatísticos para vocês, mas até para vocês terem ideia, até 2014, mais ou menos, a alteração que nós tivemos para a imposição da guarda compartilhada de 2016, né, 2014 para cá, né, 2015, né, que ela foi alterada. Então, até essa época, 85%, estatisticamente, pelos números do tribunal, 85% das guardas ficavam com a mãe, da guarda física. 85% dos casos, a criança ficava com a mãe, 15%, dava 14, alguma coisinha, com o pai. Isso aí era muito maior antigamente. Chegava a 90%, 92% da guarda física com a mãe e uma potencial, né, um percentual muito menor em relação aos pais. Está crescendo. E esse crescimento é justamente porque as partes hoje, elas passam a ter uma participação maior em relação a essa criação dos filhos e uma compreensão melhor desses direitos que cada um possui em relação à criança, né, ou a esse filho. E aí, o que isso na prática é interessante? Muitas vezes você tem ações que são litigiosas, mas essa ação litigiosa ela não é por falta de intenção das partes em estarem ali com os filhos, de presença ou de participação. Às vezes a contenciosidade ela surge pelo excesso, ou seja, os dois querem demais. Os dois acham que só eles são capazes de criarem ou educarem os filhos. Então, é diferente da regra normal, porque muitas vezes nas ações de família, você tem uma cobrança. Eu tenho ali uma guarda, uma busca por uma guarda no lateral, porque eu acho que o outro não tem condições suficientes para criar. Não tem condições suficientes para educar. Então, eu busco uma guarda no lateral ou uma diminuição do tempo de convivência daquele outro genitor. Agora, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes os dois querem compartilhar isso, só que os dois querem em excesso. Eles não estão preparados para essa vida separada com um amor conjunto em relação àquele fruto daquela união. Tive um caso que mediação e conciliação começou e o auxílio de equipes multidisciplinares consolidou a resolução do conflito, por excesso. Não havia conflito entre eles no que diz respeito ao interesse deles como genitores em relação à criança como bons pais. Ou seja, tanto a mãe reconhecia que o ex-marido era um bom pai, quanto o ex-marido reconhecia que a mãe era uma boa mãe. Então, não havia litígio quanto a isso. O litígio deles é porque os dois queriam ficar o tempo inteiro com a criança. Aí não tinha divisão do tempo. Guarda compartilhada, divisão de tarefas, divisão ali de tempo de convivência. Só que eles queriam exercer o tempo de convivência ao mesmo tempo, não estando mais casados. Ficava difícil, né? Então, na hora de buscar a criança na escola, os dois iam buscar. Aí virava briga na porta da escola. Na hora de querer levar para algum lugar, os dois queriam levar. Aí virava briga entre os dois. Ou seja, era uma situação diferente, porque era uma situação que fugia daquela regra comum, aonde eu falo, não, eu não quero que aquele leve. Não, os dois querem levar, e os dois reconheciam que a criança gostava de estar com os dois. Para resolver isso, oficina de pais. Não teve jeito de voltar a morar junto, né? A sugestão falou, olha, e olha que a juíza chegou a falar isso, porque na audiência eles começaram a discutir isso dentro da audiência, e a juíza, a promotora ainda falou, olha, vocês querem saber minha opinião? Eu acho que vocês, na verdade, se separaram, mas querem continuar, gostam muito um do outro e querem continuar casados. Eles, de jeito nenhum, Deus me livre, não quero de forma alguma. Então, vamos ter que resolver isso, porque do jeito que está, a criança que está sofrendo o impacto. Briga do pai e da mãe na porta da escola. Pensa como é que a criança fica numa história dessa. Oficina de pais.
mandou os dois para constelação familiar, manda para fazer oficina de paz, acompanhamento psicoterápico com o juízo, suspendeu. Lembra que nós falamos que ele pode suspender o processo. O juízo suspendeu o processo por 3 meses, o processo. 3 meses de suspensão, e nesse intervalo as partes vão participar de todas essas atividades que foram indicadas por ela, inclusive o acompanhamento psicoterápico com comprovação nos autos. Chegou ao final de 3 meses, nova audiência de conciliação. Resolveu o problema. Ou seja, se conseguiu nesses 3 meses fazer com que eles amadurecessem em relação ao filho. As diferenças entre casal, muitas vezes não vai acabar. Por isso que o casamento acabou. Ou seja, se acabou às vezes aquele afeto, né, entre os dois, o filho é comum. Se o filho é comum, lá nesses meios alternativos de solução de conflito, se fez enxergar. Separa o problema de vocês, preserva o interesse da criança, convivam melhor em relação a isso. Conseguiram alcançar o resultado. Então, às vezes, a gente acha que, porque o casal, né, não tem mais um relacionamento, porque brigaram, porque estão ali, às vezes, desgastados no relacionamento, que esses instrumentos não teriam eficácia ou eficiência em relação a eles. Mas, quando bem conduzidos, se alcança esse resultado de forma muito satisfatória. Abrange, repetindo, né, a pergunta, né, se a gratuidade da justiça ela abrange essas oficinas, todos os que são assistidos, inclusive existem psicólogos, existe um departamento no tribunal, hoje, de psicólogos, inclusive, para fazer esses acompanhamentos para pessoas que estão acobertadas pela justiça gratuita. Então, você vai ter tanto as oficinas que são realizadas dentro do próprio fórum, onde não se paga nada por elas, e caso necessite de acompanhamento psicoterápico, que muitas vezes é recomendado, existe também oferecido isso pelo tribunal para as pessoas que são, né, favorecidas ou beneficiárias da justiça gratuita. Por que isso está sendo implantado ou por que foi implantado? Porque é isso aqui, ó, eu tenho que fortalecer os centros judiciários de solução de conflitos. Ou seja, a ideia do Sejusc é resolver conflito. E o resolver conflito não se limita àquela audiênciazinha rápida de 5 minutos lá no Sejusc, muitas vezes. Não, às vezes ela é o pontapé inicial para que dela a gente chegue a um resultado mais eficiente posteriormente. Tanto que tem sido comum na prática hoje também em audiências do Sejusc, não dá o acordo ali na hora, mas às vezes até o conciliador fala, vocês não querem sair ali fora, não, eu não vou fechar a ata, não. Tá, a pauta está mais tranquila, vai lá fora, tenta conversar um pouco, eu vou fazer a próxima audiência aqui, mas até o final aqui do expediente, conversa ali fora. Às vezes consegue chegar a um consenso, para não ficar preso, porque às vezes fica ali dentro da sala, preocupado com o relógio, a pauta está ali, a próxima audiência para vir, começa aquele diálogozinho, então já chega com o espírito armado, não vou fazer acordo. Calma, vai ali fora, conversa. Meçam o custo-benefício. Às vezes é um detalhezinho que está pegando. E às vezes esse detalhezinho, como eu falei, para se chegar a um acordo, a gente tem que entrar naquela ideia, né, de que o que vale num acordo é que ambas as partes façam suas respectivas concessões. Né? Se uma parte não estiver disposta a dar um passo atrás, aí realmente não chegaremos a esse resultado que seria da consensualidade, né? Ou da resolução do conflito, a partir da própria iniciativa das partes. Às vezes elas precisam daquele empurrãozinho, né? Não tem aquele diálogo, mas precisa de alguém que vai lá e fala, faz, aquele ouvidinho, né? Do lado de, como eu falei, às vezes pede aquela suspensão, vai conversar ali fora. Conversa ali fora, aconselha, aquele aconselhamento, fala, não compensa. Às vezes cede um pouquinho e acaba dando certo. Ok?